Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje temos um tema extremamente importante e revelador: o plano para manter a África pobre. Este vídeo vai abrir os seus olhos para questões que geralmente são ignoradas pela mídias tradicionalismos. Quero pedir o seu apoio. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, assistir até o final é crucial para entender toda a complexidade desse assunto. Para entendermos o plano que perpetua a pobreza na África, precisamos voltar no tempo. Durante o período colonial, as potências europeias exploraram os recursos naturais e humanos do continente africano. Mas a questão não terminou com a independência. Você sabia que até hoje existem acordos econômicos e militares que garantem o controle de antigos colonizadores sobre as riquezas africanas? Pois é, e isso é apenas o começo. É assim que as potências ocidentais estão mantendo a África pobre. O envolvimento das potências ocidentais nos assuntos africanos tem uma longa e complicada história com impactos positivos e negativos no continente. Embora tenha havido muitos casos em que a ajuda e a assistência ocidentais ajudaram a promover o desenvolvimento e a estabilidade na África, também há muitas maneiras pelas quais as políticas e ações dos países ocidentais contribuíram para a pobreza e a desigualdade no continente. Do colonialismo ao neocolonialismo, o legado do envolvimento ocidental na África deixou um impacto profundo no continente, enquanto muitos países africanos ganharam independência de suas antigas potências coloniais. Os legados da exportação, extração de recursos e dominação política continuam a moldar a política e as economias africanas hoje. Os países africanos continuam a enfrentar uma série de desafios, incluindo pobreza, conflito, corrupção e má governança. Embora essas questões sejam complexas e multifacetadas, é claro que as políticas e ações dos países ocidentais desempenharam um papel na perpetuação da pobreza e da desigualdade na África. 1. Desenvolver os valiosos recursos naturais da África. A exploração dos preciosos recursos naturais da África pelos países ocidentais contribuiu muito para a pobreza persistente no continente. No passado, os países ocidentais extraíram recursos como petróleo, gás, minerais e madeira da África, sem considerar os impactos sociais e ambientais de suas atividades. Como resultado, os países africanos sofrerão enormes perdas de receita. A maior parte dos lucros da extração de recursos vai para empresas estrangeiras, deixando os governos africanos com pouca receita para investir em serviços sociais e desenvolvimento econômico. Além disso, a extração de recursos naturais também pode levar à degradação ambiental e ao deslocamento de comunidades locais que dependem dos recursos naturais para a sua subsistência. Isto pode aumentar a pobreza e exacerbar as desigualdades existentes. Além disso, em muitos países africanos, a competição pelo controlo dos recursos conduz frequentemente a conflitos armados e à violência, e a exploração dos recursos naturais pode contribuir para a instabilidade política e os conflitos. 2. Ajuda externa ocidental. A ajuda ocidental ao desenvolvimento é uma faca de dois gumes para a África. Embora possa fornecer recursos muito necessários para combater a pobreza na África, também tem vários efeitos negativos que perpetuam a pobreza no continente. A ajuda ocidental ao desenvolvimento exacerbou a pobreza na África por meio da dependência. Muitos países africanos tornaram-se fortemente dependentes da ajuda de países ocidentais e organizações internacionais, o que pode levar a uma situação em que a ajuda se torna um substituto para a mobilização de recursos nacionais e o desenvolvimento econômico. Isso poderia criar um ciclo de dependência, com os países africanos recorrendo à ajuda para manter serviços básicos e evitar o colapso econômico, em vez de desenvolver suas próprias economias sustentáveis. Outra maneira pela qual a ajuda externa ocidental contribui para a pobreza na África é por meio da imposição de condicionalidades impostas por muitos países ocidentais. Organizações internacionais impõem condições à ajuda, exigindo que os países africanos implementem
certas políticas e reformas em troca da assistência. Algumas dessas condicionalidades, como aquelas vinculadas aos programas de ajuste estrutural, foram criticadas por seu impacto negativo nos serviços sociais e no desenvolvimento econômico na África. O dinheiro da ajuda também pode ser um incentivo para corromper países. Em alguns casos, fundos de ajuda são desviados por autoridades corruptas ou usados para apoiar regimes autoritários em vez de para os propósitos pretendidos. Isso poderia, em última análise, ter um impacto negativo, prejudicando os esforços para promover a boa governança e reduzir a pobreza na África. Impacto nos mercados e indústrias locais. Em alguns casos, produtores e empresas locais podem não conseguir competir com produtos estrangeiros subsidiados, o que pode resultar no declínio das indústrias locais e agravar a pobreza. 3. Dívida externa e empréstimos ocidentais. A dívida externa e os empréstimos ocidentais contribuem muito para a pobreza na África. A maioria dos países ocidentais está forçando os países africanos a emprestar dinheiro. E os líderes africanos que rejeitam alguns desses empréstimos às vezes são assassinados. Muitos países africanos acumularam grandes quantidades de dívida por meio de empréstimos de países ocidentais e instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. A dívida contribui para a pobreza em África, especialmente através do serviço da dívida. Muitos países africanos gastam uma parte significativa dos seus orçamentos governamentais no serviço da dívida, o que pode limitar a sua capacidade de investir em serviços sociais e no desenvolvimento econômico. Isto pode perpetuar a pobreza e exacerbar as desigualdades existentes. Além disso, as condições associadas aos empréstimos e aos programas de alívio da dívida podem ter um impacto adverso nos serviços sociais e no desenvolvimento econômico dos países africanos. Por exemplo, os programas de ajustamento estrutural impostos aos países africanos pela ILF e pelo Banco Mundial exigem frequentemente medidas de austeridade e a privatização dos serviços públicos, o que pode limitar ainda mais a capacidade de investir em serviços sociais e no desenvolvimento econômico. Além disso, a dívida também pode ser um incentivo à corrupção e à má gestão. Em alguns casos, os empréstimos são desviados por funcionários corruptos ou utilizados para apoiar regimes ditatoriais em vez da finalidade pretendida, minando potencialmente os esforços para promover a boa governação e reduzir a pobreza em África. 4. Estruturas de compra monopolística dos países ocidentais. Os países ocidentais frequentemente usam estruturas de compra monopolística para manter a África fora da pobreza. Compra monopolística refere-se a uma situação na qual um único comprador controla o mercado de um bem específico e tem poder de barganha significativo sobre fornecedores em muitos países. Em alguns casos, empresas ocidentais usaram sua posição de compradores monopolistas para estabelecer preços desfavoráveis aos produtores africanos. Por exemplo, na indústria do cacau, algumas empresas multinacionais controlam grande parte do mercado e têm grande influência sobre os preços do cacau. Como resultado, os produtores africanos de cacau podem receber apenas uma pequena porcentagem do preço final de venda do seu produto, perpetuando a pobreza e exacerbando as desigualdades existentes, ao mesmo tempo em que colocam a indústria do cacau nas mãos de algumas corporações multinacionais. O poder será concentrado. Também poderia limitar a capacidade dos produtores africanos de aceder aos mercados globais. Por exemplo, no setor de café, algumas empresas multinacionais dominam o mercado, o que pode dificultar a competição, acesso aos mercados internacionais para produtores de café africanos. 5. Dependência do Ocidente para a produção de alimentos. Os países ocidentais tradicionalmente incentivam os países africanos a cultivar culturas comerciais como café, cacau e chá para exportação em vez de produzir alimentos. Isso teve um impacto negativo na segurança alimentar e contribuiu para a pobreza no continente.
Uma das formas mais importantes pelas quais a promoção de culturas comerciais na África contribuiu para a pobreza é por meio da substituição de culturas alimentares. Muitos pequenos agricultores foram encorajados a mudar do cultivo de culturas alimentares para o cultivo de culturas comerciais para exportação, o que perturbou os sistemas alimentares locais, prejudicou a segurança alimentar, perpetuou a pobreza e levou a uma segurança alimentar mais precária. Isto pode levar a uma situação em que as desigualdades são exacerbadas. Além disso, a promoção de culturas comerciais também pode criar vulnerabilidades no sistema alimentar. Os países africanos que são fortemente dependentes de culturas comerciais para exportação são vulneráveis a flutuações nos preços globais das commodities. E os efeitos das mudanças climáticas podem levar os países africanos a não conseguirem atender às suas necessidades alimentares básicas e à escassez de alimentos. Isso pode levar a uma situação em que não temos escolha, a não ser depender de importações. Tem o potencial de agravar a pobreza e prejudicar os sistemas alimentares. Além disso, a promoção de culturas comerciais está associada à degradação ambiental e à migração. Monoculturas de culturas comerciais em larga escala por populações locais podem causar desmatamento, erosão do solo e escassez de água, ameaçando os meios de subsistência locais e agravando a pobreza. 6. Apoio ocidental a regimes autoritários. O apoio ocidental a regimes autoritários contribui para a pobreza na África de muitas maneiras. Primeiro, regimes autoritários tendem a ser caracterizados por corrupção, má gestão e falta de transparência, o que pode prejudicar os esforços de desenvolvimento econômico e levar à pobreza. Porque tais regimes priorizam os interesses de uma pequena elite sobre as necessidades do público em geral. Envolvem-se em práticas como apropriação indébita e nepotismo, e desviam dinheiro de investimentos produtivos dependendo do apoio que recebem. Isso ocorre porque os recursos são frequentemente desviados. Também contribui para a instabilidade política e o conflito em muitos países. Os países africanos podem minar seus esforços de desenvolvimento socioeconômico e exacerbar a pobreza porque tais regimes frequentemente dependem de repressão e coerção para manter o poder, o que por sua vez cria uma reação contra o descontentamento popular e a repressão. Isso ocorre porque pode levar à resistência de terceiros. Regimes autoritários podem limitar oportunidades para organizações da sociedade civil e outros grupos trabalharem para reduzir a pobreza. Esses grupos geralmente desempenham um papel fundamental na promoção dos direitos humanos, na defesa de comunidades marginalizadas e na prestação de serviços sociais. E essas repressões podem negar a grupos vulneráveis o acesso a recursos. Os críticos geralmente acreditam que o apoio a regimes autoritários na África tem um impacto negativo no desenvolvimento econômico, na estabilidade política e nos direitos humanos, contribuindo assim para a pobreza no continente. O combate à pobreza na África exige uma abordagem abrangente que leve em conta a complexidade e a multidimensionalidade do problema. Isso poderia incluir a promoção da boa governança, a redução da corrupção, o apoio a instituições democráticas e o avanço de políticas econômicas que apoiem o desenvolvimento sustentável e reduzam a pobreza no continente. 4. Estruturas de compra monopolística dos países ocidentais. Os países ocidentais frequentemente usam estruturas de compra monopolística para manter a África fora da pobreza. Compra monopolística refere-se a uma situação na qual um único comprador controla o mercado de um bem específico e tem poder de barganha significativo sobre fornecedores em muitos países. Em alguns casos, empresas ocidentais usaram sua posição de compradores monopolistas para estabelecer preços desfavoráveis aos produtores africanos. Por exemplo, na indústria do cacau, algumas empresas multinacionais controlam grande parte do mercado e têm grande influência sobre os preços do cacau. Como resultado, os produtores africanos de cacau podem receber apenas uma pequena porcentagem do preço final de venda do seu produto, perpetuando a pobreza e exacerbando as desigualdades
existentes, ao mesmo tempo em que colocam a indústria do cacau nas mãos de algumas corporações multinacionais. O poder será concentrado. Também poderia limitar a capacidade dos produtores africanos de aceder aos mercados globais. Por exemplo, no setor de café, algumas empresas multinacionais dominam o mercado, o que pode dificultar a competição, acesso aos mercados internacionais para produtores de café africanos. 5. Dependência do Ocidente para a produção de alimentos. Os países ocidentais tradicionalmente incentivam os países africanos a cultivar culturas comerciais como café, cacau e chá para exportação em vez de produzir alimentos. Isso teve um impacto negativo na segurança alimentar e contribuiu para a pobreza no continente. Uma das formas mais importantes pelas quais a promoção de culturas comerciais na África contribuiu para a pobreza é por meio da substituição de culturas alimentares. Muitos pequenos agricultores foram encorajados a mudar do cultivo de culturas alimentares para o cultivo de culturas comerciais para exportação, o que perturbou os sistemas alimentares locais, prejudicou a segurança alimentar, perpetuou a pobreza e levou a uma segurança alimentar mais precária. Isto pode levar a uma situação em que as desigualdades são exacerbadas. Além disso, a promoção de culturas comerciais também pode criar vulnerabilidades no sistema alimentar. Os países africanos que são fortemente dependentes de culturas comerciais para exportação são vulneráveis a flutuações nos preços globais das commodities, e os efeitos das mudanças climáticas podem levar os países africanos a não conseguirem atender às suas necessidades alimentares básicas e à escassez de alimentos. Isso pode levar a uma situação em que não temos escolha, a não ser depender de importações. Tem o potencial de agravar a pobreza e prejudicar os sistemas alimentares. Além disso, a promoção de culturas comerciais está associada à degradação ambiental e à migração. Monoculturas de culturas comerciais em larga escala por populações locais podem causar desmatamento, erosão do solo e escassez de água, ameaçando os meios de subsistência locais e agravando a pobreza. 6. Apoio ocidental a regimes autoritários. O apoio ocidental a regimes autoritários contribui para a pobreza na África de muitas maneiras. Primeiro, regimes autoritários tendem a ser caracterizados por corrupção, má gestão e falta de transparência, o que pode prejudicar os esforços de desenvolvimento econômico e levar à pobreza. Porque tais regimes priorizam os interesses de uma pequena elite sobre as necessidades do público em geral. Envolvem-se em práticas como apropriação indébita e nepotismo, e desviam dinheiro de investimentos produtivos dependendo do apoio que recebem. Isso ocorre porque os recursos são frequentemente desviados. Também contribui para a instabilidade política e o conflito em muitos países. Os países africanos podem minar seus esforços de desenvolvimento socioeconômico e exacerbar a pobreza porque tais regimes frequentemente dependem de repressão e coerção para manter o poder, o que por sua vez cria uma reação contra o descontentamento popular e a repressão. Isso ocorre porque pode levar à resistência de terceiros. Regimes autoritários podem limitar oportunidades para organizações da sociedade civil e outros grupos trabalharem para reduzir a pobreza. Esses grupos geralmente desempenham um papel fundamental na promoção dos direitos humanos, na defesa de comunidades marginalizadas e na prestação de serviços sociais. E essas repressões podem negar a grupos vulneráveis o acesso a recursos. Os críticos geralmente acreditam que o apoio a regimes autoritários na África tem um impacto negativo no desenvolvimento econômico, na estabilidade política e nos direitos humanos, contribuindo assim para a pobreza no continente. O combate à pobreza na África exige uma abordagem abrangente que leve em conta a complexidade e a multidimensionalidade do problema. Isso poderia incluir a promoção da boa governança, a redução da corrupção, o apoio a instituições democráticas e o avanço de políticas econômicas que apoiem o desenvolvimento sustentável e reduzam a pobreza no continente.